Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Quem está dormindo diz amém. Todo mundo acordado? Amém. Pastor Clodoaldo aqui, ele falou dessas caixinhas. Que iniciativa poderosa, né, queridos? Eu quero só te lembrar que essas caixinhas elas vão ficar lá no seu comércio até dezembro, sem você mexer nela. Ela vai ficar lá fechadinha, o pessoal só fazendo a sua oferta. E em dezembro nós vamos fazer uma grande festa da colheita aqui, para arrecadar mais fundos para a África. E nessa festa de dezembro, essas caixinhas serão entregues, amém? Então assim, profetizo aqui, pastor Clodoaldo, que nós vamos recolher umas 100 caixinhas aqui. Amém? Glória a Deus, Deus é bom, né? Pastor Fabrício estava falando aqui sobre a escola Eclésia. Queridos, você que não fez, faça, em nome de Jesus. Você quer adquirir mais conhecimento? Paulo, ele certa vez ele diz, cresça na graça, mas cresça no conhecimento também. Sabe por que tem muita gente perecendo aí fora? Porque falta conhecimento. Ou até tem um conhecimento, mas um conhecimento equivocado da palavra. Então assim, quando você crê de uma forma correta, você se comporta de uma forma correta. Mas para que você creia de uma forma correta, você precisa aprender de uma forma correta. E nada melhor do que a escola Eclésia para que você possa aprender. Amém, queridos? Tem alguém que nos visita aqui? Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui. Amém. Seja muito bem-vindo, tá? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Aqui na frente ali, lá atrás também. Sejam muito bem-vindos lá também. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Aleluia. Como nós recebemos bem bonitos os nossos visitantes, queridos. Aplaude o Senhor pela vida dos visitantes. Deus é bom. Glória a Deus, né? Você que está com a sua Bíblia e pode abri-la, João capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Aleluia. João 13, a partir do versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz para nós nessa noite. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus e ia para Deus, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, te damos graças nessa noite, obrigado. Obrigado pela cruz, obrigado pelo seu amor, pelo sangue derramado. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos entregar. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, independente de tudo. O Senhor continua cuidando de nós. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. A sua palavra ela foi lida. Traga para nós a revelação dela nessa noite, Pai. Que os corações estejam como solos férteis para receber a sua mensagem. Que venha como uma semente, que cresça e dê fruto e que o fruto permaneça. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Deus é bom.
A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto é que estava chegando a Páscoa, no momento que Jesus se reúne com aqueles discípulos, né? Jesus se reúne com os discípulos para poder comer junto. Querido, Jesus gostava de comer, tá? É por isso que nós também gostamos, né? Você ouve falar tanto de mesa aqui, e sempre onde nós nos reunimos, ao redor de uma mesa, em cima da mesa tem sempre um alimento, sim ou não, querido? É bom comer, não é? Quem gosta de comer aqui? Amém, glória a Deus por isso. Jesus também gostava. Jesus, aonde Jesus estava, tinha comida, né? Tinha milagre acontecendo, mas tinha comida também. Jesus aqui, ele já sabia que ele tinha recebido toda a autoridade do Pai. Jesus sabia quem ele era e para onde ele ia. Só que o texto vai dizer para nós que Jesus, ele se levanta da mesa, ele tira a capa, em algumas traduções como essa aqui está as vestes. Então ele se levanta da mesa, ele tira a capa ou tira as vestes. A Bíblia vai dizer que ele se cinge com uma toalha, coloca uma toalha em volta da cintura. E aí Jesus começa a fazer algo, querido, que até então seria algo imaginável. Jesus, ele então começa a lavar os pés dos discípulos. Eu não sei se você sabe a história, o contexto histórico, mas toda a casa daquelas pessoas que tinham posses, que eram melhores financeiramente, existia um servo que sempre ficava à porta da casa com uma bacia com água e com uma toalha. Essa pessoa, todas as outras que vinham, antes dessa pessoa adentrar para dentro da casa, ela era lavada aos pés. E esse trabalho quem fazia era o menor dos serviçais, olha só. Então não era um trabalho que qualquer serviçal fazia, era um trabalho que o menor dos serviçais fazia. Então olha a profundidade daquilo que Jesus faz, querido. Inimaginável Jesus fazendo o que ele fez aqui. Naquela época não tinha tênis e não tinha meia não, amém, querido? Você está aí hoje aí, né, com a sua sandalinha, está com o seu tênis, com a sua meia, botou o seu talquinho, né, passou aquele perfuminho, né, querido? Alguns têm um chulezinho, né? Algumas pessoas, querido, têm um chulé tão grande que parece que tem uma legião de demônio dentro do tênis, né, querido? É, né? Estou falando alguma mentira aqui, querido? Aquele gosto, aquele cheiro até de azedo, né? Mas enfim, naquela época também tinha. Mas as pessoas não tinham tênis, as pessoas não tinham meia, então não tinha esse processo, né? Então assim, devido à geografia da época, né, querido? Eles andavam no meio do barro, eles andavam no meio da poeira, então você imagina o pé da galera. Você imagina os pés daqueles homens, quando eles chegavam nas casas, como é que devia estar? É chuva, é poeira, é barro, imagina a crosta que estava aqueles pés. Então não eram pés bonitinhos, aquele pezinho lindo da sua esposa, que acabou de ir na manicure, no pedicure, né? Aquela que ela bota o pé e fala assim, coça o meu pé, meu amor. Já fez isso lá na sua casa, querido? Né? Então, não era esse tipo de pé, era pé sujo mesmo, querido. Os pés estavam muito sujos, os pés estavam imundos. Aí vem Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Salvador. Vem o Messias, vem Ele, o Príncipe da Paz, o caminho, a verdade, a vida. Vem Ele, dono disso tudo. Tira a capa, coloca uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar pé sujo. Olha para esse irmão bonito aí e fala com ele assim, capa, toalha, bacia com água. Isso, você vai entender. Imagina a cena, querido. Imagina você, chega num lugar, tem uma pessoa, um homem ajoelhado. Está ali um homem ajoelhado, com uma toalha em volta da cintura, uma bacia d'água, uma fileira de mais 12 homens. E aí alguém vira para você e fala assim, quem desse povo aqui é o Rei dos Reis? Quem desses aqui é o Senhor dos Senhores? Eu tenho certeza absoluta, se você não conhecesse a história, a última pessoa que você iria falar que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, seria Jesus.
Porque nunca na nossa imaginação, nós iríamos pensar num Deus ajoelhado com uma toalha lavando pé sujo dos outros. Mas pode falar? Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus chamou eu e você para tirar a capa, colocar uma toalha, pegar uma bacia e lavar pé sujo de gente por aí. Foi para esse intuito que Ele nos chamou, querido. Foi para esse intuito. Só que de repente, querido, naquela fila ali, tinha pescadores, tinham coletor de imposto, né? Tinha carpinteiro, mas tinha um, Pedro. Aí a Bíblia vai dizer então que chega a hora de Pedro ter os pés lavados. Aí Pedro dá um passo para trás. Eu fico imaginando, querido, Pedro dando um passo para trás, e fala assim: o meu pé não. Você pode lavar o pé de todos, mas o meu o Senhor não lava não. Jamais o Senhor vai lavar os meus pés. É um absurdo. E a grande pergunta que vale R$1 milhão é: por que Pedro não permitiu que Jesus, ou não queria permitir que Jesus lavasse os pés dele? Eu te explico, querido. O discípulo, geralmente, ele faz o que ele vê o mestre fazer. Jesus era o mestre, Pedro era o discípulo. Então, na mente de Pedro, era o seguinte: se eu vou deixar Jesus lavar o meu pé sujo, eu vou ter por obrigação, como discípulo, lavar pé sujo dos outros também. Olha só. E eu entendo, querido, o pensamento de Pedro, porque para os discípulos e para toda a humanidade, Jesus seria o rei terreno mesmo, territorial aqui, humano, né? E é tipo assim, Pedro estava falando assim: se o Senhor vai ser rei, eu estou junto contigo. Então, se o Senhor vai reinar, eu vou participar também desse reinado. Então, se o Senhor vai ser o rei, se o Senhor veio para ser o rei, e eu sou seu discípulo, eu vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem também. Esse era o pensamento de Pedro. Agora, imagina o dilema de Pedro. Eu vou ter que lavar os pés sujos dos meus discípulos, porque eu estou vendo o meu mestre fazer isso. Jesus certa vez falou, querido, lá em Mateus capítulo 11, ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele veio para nos ensinar. E o grande ponto do evangelho não é que eu preciso ser servido, mas é que eu sirva aos outros. Esse é o ponto do evangelho. E se pregaram para você um outro tipo de evangelho, pregaram para você um evangelho totalmente equivocado. Porque o ponto central do evangelho é: você recebeu, agora você faça. Você aprendeu, agora você ensina. Você foi muito amado, então você ama. Você foi muito perdoado, então você perdoa. Esse é o centro do evangelho. É você dar aquilo que você tem. Você recebeu, então você dá, porque de graça você recebeu, então de graça você dá também. Então olha o dilema de Pedro: você não vai lavar os meus pés não, é porque se você lavar os meus pés, eu vou ter que lavar o pé dos outros aí também. E tem muita gente que ainda resiste a essa mensagem de amor, de perdão, de graça. Você sabe por quê? Porque se de fato ele receber isso como revelação no espírito dele, é isso que ele vai ter que passar para os outros. E tem gente que não gosta de perdoar os outros de jeito nenhum, querido. Tem gente que se acha melhor do que os outros. Mas se eu tenho por revelação aquilo que Jesus fez por mim, agora eu tenho por obrigação fazer pelos outros, velho. Eu dou aquilo que eu tenho. Conto a história uma vez de duas vizinhas, né? Duas mulheres.
na juventude, na adolescência, no início da vida adulta, elas brigavam muito as duas. E as duas viviam em pé de guerra. E aí uma foi para um lado e outra foi para o outro. Tinha alguém lá na sua... Todo mundo tem um amigo na infância que brigava com ele, não tem, querido? Ou só eu que tinha? Eu tinha uns 10. Eu já encontrei com 7 aí depois disso tudo. Amém. Mas essas duas lá, elas viviam em pé de guerra e de repente um vai para um lado, a outra vai para o outro, enfim. E num determinado momento da vida delas, uma vai morar de frente para a casa da outra. Jesus amado, você deve conhecer essa história já. E aí dessas duas tinha uma mais boazinha, e ela falou assim, nossa, que legal, né? A fulana, depois de tanto tempo, eu tenho agora a oportunidade de me reconciliar com ela, de pedir perdão por tudo aquilo que ela me fez, tudo aquilo que eu fiz de errado, enfim, né? Eu vou pedir. Só que quando ela pensou em pedir perdão, a outra já sabia que ela morava lá também, e a outra mandou um embrulho para ela. Ela falou assim, nossa, que legal, foi eu pensar, a outra também já pensou a mesma coisa e mandou um presente para mim. Só que quando ela abriu aquele presente, muito bem embrulhado, enfim, ela viu que tinha um montão de esterco de vaca ali dentro. Ela falou assim, poxa, eu achei que ela estava mandando um presente para fazer a reconciliação, enfim, mas eu já sei o que eu vou fazer. Ela também fez um presente bonito, um embrulho bonito e mandou de volta. A outra, quando recebeu o presente de volta, o que ela pensou? Se eu mandei um embrulho cheio de esterco de vaca, imagina o que vai vir aqui. Só que quando ela abre aquele presente, ela tem uma surpresa. Ela viu uma grande flor bonita, né, ali plantada e com um bilhete. Você dá aquilo que você tem de melhor. É exatamente isso. Se você entendeu quem Jesus é para você, se você entendeu que um dia você chegou com um pé sujo e teve o seu pé lavado, se você entendeu que um dia você chegou cheio de pecado e foi perdoado, é o mínimo que você tem que fazer pelos outros. Esse evangelho ele tem que te alcançar de uma forma que você faça para os outros aquilo que foi feito por você um dia. Está dando para você entender, querido? Sim ou não? No final de tudo, querido, Pedro não queria lavar o pé de ninguém, essa é a realidade. E tem muita gente também. Ah não, eu quero ter os meus pés lavados, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo, mas eu quero ficar na minha. É ele lá e eu aqui, você já ouviu isso? Querido, acolher o Deus que lava o meu pé é também acolher a demanda desse amor. O Edu, quando começou a ministrar aqui, ele citou um versículo que eu amo, Romanos 5,5, que diz assim, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo amar, pastor. Não, você não quer amar. Perdoar é decisão, como foi falado aqui, sobre decisão. Perdoar é decisão, mas amar também é decisão. E você já é capaz de amar, porque o amor de Deus já está no seu coração. Ou a Bíblia está mentindo? A Bíblia não está mentindo. Se Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, então o que me falta é disposição para amar. É disposição para perdoar. Aí o que é que Jesus fala para Pedro? Coloca o versículo 8 para mim, fazer um favor. Olha o que é que Jesus fala para Pedro. E disse-lhe Pedro, né? Nunca me lavará os pés. Aí Jesus respondeu, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Sabe o que é que Jesus estava falando para Pedro aqui? Se você não sair daqui e não lavar pé sujo por aí, você não tem parte comigo. Porque você deve fazer pelos outros aquilo que eu fiz por você. Esse é o Evangelho. Então, se a nossa vida como filho de Deus não estiver impactando a vida de outros que estão perdidos lá fora, eu não sei que evangelho que nós estamos vivendo, querido. Não sei. Se a minha vida
como alguém que foi alcançado por Cristo, não estiver servindo para alcançar outros lá fora, eu não sei que tipo de filho eu sou. Está dando para a gente entender isso? Olha para esse irmão bonito de novo e fala com ele assim: capa, toalha, bacia. Agora crescendo, fala assim: pé sujo para lavar. Ai, Jesus. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 12. Olha só que poderoso. Então, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, em outras traduções está a capa, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Para a gente poder entender, quando Jesus se levanta, ele estava com a capa, estava com as vestes. Aí a Bíblia vai dizer então que ele tira as vestes e coloca a toalha. Mas depois que ele lava os pés, a Bíblia não diz que ele tira a toalha. A Bíblia fala que ele veste, que ele coloca as vestes. Então, eu entendo que ele ainda estava com a toalha e voltou a vestir a capa. Pastor, o que significa a capa? A capa simbolizava uma posição social ou de autoridade. Então Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele tira da sua posição social, da sua autoridade, veste a toalha como se colocando o servo mais inferior para lavar os pés. Mas depois que ele lava, ele coloca a capa, ele senta na mesa de novo e está dizendo assim: está vendo? Mesmo eu colocando a toalha, me colocando como o pior dos servos, lavando os pés, eu não perdi a minha autoridade. Você não perde a sua autoridade sendo gentil, você não perde a sua autoridade sendo hospitaleiro, você não perde a sua autoridade amando, cuidando, perdoando, pelo contrário, você só mostra quem você é de fato. Isso é lindo demais, não é verdade? Então assim, Jesus aqui estava comendo como Senhor, porque ele estava sentado, mas estava vestindo como um servo, porque ele ainda estava com a toalha na cintura. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tirou a capa, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, colocou a toalha na cintura, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi lavar pé sujo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dizer algo para você nessa noite aqui, grava isso. O verdadeiro livre é o que está vestido de toalha, é o que está vestido de servo. O verdadeiro livre, ou a verdadeira liberdade, a verdadeira adoração, o verdadeiro evangelho, é o que está disposto a doar, é o que está disposto a servir ao próximo. O verdadeiro livre, ele está com uma bacia e uma toalha, sempre nas mãos. Mas ele está com uma bacia e uma toalha, não é para dar para os outros lavar os pés dele, não. Ele está com uma bacia e uma toalha, sempre à disposição, quando ele vê um pé sujo, ele pegar para lavar. Pastor, que pé sujo que é esse? É aquele usuário de droga que está lá na esquina. Que pé sujo que é esse? É aquela pessoa que muitas vezes nós vemos fotos, nós vemos vídeos dela no Instagram, em vez de amar, nós criticamos. Já paramos para amar? Para ver o que está acontecendo? É aquele irmãozinho que muitas vezes tem uma dificuldade para aprender certa coisa, e nós temos uma dificuldade em ensiná-lo, preferimos apontar o dedo e falar: você não sabe fazer. O evangelho é outra coisa. O evangelho é lavar pé sujo. Evangelho é lavar. Pastor, mas lá na minha rua tem uns pés sujos, eu nem imagino. É esses, querido. É esses. É esses que Jesus quer que você lave, né? No evangelho de Cristo, vocês comem sentados. Há espaço na mesa para todo mundo. Amém, querido?
Só que mesmo tendo lugar na mesa para nós não podemos tirar a toalha da cintura, porque nós temos que estar disposto a lavar pé de quem precisa ser lavado. Tem muita gente que levanta as mãos assim, pastor Marildo, e fala assim, eu morro por você, não é assim? Eu mato por você. Tem gente que até canta assim, ó, só quero ver você. Vamos lá, Júnior. Só quero ver você, só quero ver você. Vai, de novo, canta de novo, vai. Beleza, aí tem aquela outra assim também, Júnior. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, maravilhoso. Vai, ó. Lindo, lindo, lindo. Vai. Beleza, é lindo isso. É lindo isso. Só quero ver você. És meu tudo, és meu Senhor. Só que você sabe o que Jesus espera de nós? João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos... Eu devo amar Jesus, querido? Sim. Eu devo dizer que Ele é meu Senhor? Sim. Eu devo dizer que Ele é meu tudo? Sim. Eu devo dizer para Ele, só quero ver você. Sim. Mas se eu não cumprisse aqui, eu não entendi nada do Evangelho. Se eu não lavar pé sujo, eu não entendi nada do Evangelho. Se eu não colocar uma toalha na cintura, uma bacia com água e lavar pé sujo aí fora, eu não entendi nada do Evangelho. É o ano do crescimento para a nossa igreja, né, querido? Então tem muito pé sujo para lavar. Nós queremos encher os cultos dessa igreja, não queremos? Então tem muito pé sujo para lavar. Tem muito. Cantei direitinho? Cantei? Amém. Aqui, ó, quando Jesus fala que um novo, no grego, essa palavra um novo significa novo e melhor. Um novo mandamento não é que morram por mim. Um novo mandamento é que ame as pessoas, ou que façam para as pessoas o que eu fiz por vocês. É isso que ele está dizendo aqui. E se a gente falhar nisso, nós falhamos em tudo, sabia disso? Se nós falhamos nisso, nós falhamos em tudo. Ah, pastor, não quero lavar pé sujo não. Negócio de pé sujo aí não é comigo não, é 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. É sério, pastor, é sério. Jesus nos deixou um legado, Jesus nos deixou um ensinamento, que possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. Talvez na sua totalidade nós não vamos conseguir, mas numa boa parte nós podemos e nós conseguimos. Eu tenho certeza absoluta disso, querido. Eu consigo, você consegue. Porque o que a religião diz? A religião, ela vira para mim e para você e fala assim: eu morro pelo Senhor na segunda, mas eu morro pelo Senhor no domingo, mas eu não quero lavar pé sujo de ninguém na segunda. Por quê? Porque a religião está me esperando morrer para Ele de novo no domingo que vem. Mas o que o relacionamento e o verdadeiro Evangelho mostra para nós? Eu estou aqui morrendo para o Senhor todos os dias. E seja na segunda, seja na terça, seja na quarta, seja na quinta, seja na sexta, seja no sábado, seja no domingo, aonde aparecer um pé sujo, eu estou com a minha bacia, eu estou com a minha toalha e eu vou lavar. Conta comigo.
tua disposição. Ai, Jesus. Querido, se essa celebração aqui, que é uma celebração gostosa, bonita, amém? Se essa celebração maravilhosa não se transformar em bacia, em toalha, não tem valor para Jesus, tá? Porque o que move o coração de Deus são almas, são vidas, são pés sujos, prontos para ser lavados. Então, se isso aqui não se transformar em bacia e toalha e pé sujo para lavar, para Jesus não importa. Se tudo que o pastor Clodoaldo falou aqui sobre a África não gerar em nós a bacia, a toalha, pé sujo para lavar e entrar com o meu dinheiro, com a minha finança, não vai mudar nada. É muito bom, querido, nós estarmos aqui e receber uma palavra, mas o que nós temos feito com ela? Jesus está dizendo para mim e para você hoje, um novo mandamento eu vos dou. E esse mandamento não é para você voltar aqui no próximo domingo. É para você fazer o que vocês me viram fazer. É esse o mandamento. E o voltar no próximo domingo, eu tenho que voltar mesmo, eu tenho que me alimentar. Mas o que Jesus espera de nós é que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós vimos Ele fazer. E o que nós vimos Ele fazer? Tirar a capa, vestir uma toalha, pegar uma bacia e lavar pé sujo. Se amanhã eu não vestir uma toalha, eu colocar uma toalha na cintura, eu pegar uma bacia e não lavar pé sujo, não adiantou a celebração de hoje, querido. Quando isso acontecer de fato nas nossas vidas, posso te falar uma coisa? Vai ter que juntar as igrejas tudo de Juiz de Fora, que não vão caber pessoas. E tem muito pé sujo para lavar. Tem muito pé sujo. Tem muito pé sujo. Como eu disse aqui, é muito bom nós nos rendermos a Deus. É muito bom eu chegar aqui e falar o quanto eu amo Ele. Isso é importante. Claro que sim. Mas Ele nos chama para algo maior. Ele nos chama para ser crucificado, para estar crucificado com Ele. Chegou um ponto que Jesus ele chega para os discípulos, chega para a multidão e fala assim: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. É um chamado. Mas depois ele vira para os discípulos e fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Uma coisa é o chamado do vem, a outra coisa agora é pegar a cruz e seguir. Que possamos nos reunir, sim, para lembrar o que Ele fez por nós e termos forças para ser impulsionado. Todo ser humano aqui, ele tem algo, o corpo do ser humano, ele tem algo que nós chamamos de inspirar e expirar, correto, querido? O que é o inspirar, né? É o que nós colocamos, respira aí, assim, você inspirou, botou para dentro. Só que existe também o expirar. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é o inspirar. Nós estamos colocando para dentro. Você foi ministrado através dos louvores, você teve uma oportunidade de ofertar, você está sendo agora ministrado através da palavra, amém? Depois nós vamos compartilhar de uma mesa. Isso tudo é o quê? É botar para dentro. Só que quando a gente sair daquela porta ali, a gente tem que botar para fora. Botar para fora, tudo aquilo que a gente aprendeu. Senão, esse evangelho não tem sentido. Eu amo Jesus, eu amo, porque Jesus ele tinha prazer em sentar com quem não prestava, com quem era escória da sociedade, com quem não valia nada, né? Aí tem muita gente que é alcançado por Jesus e depois ele fala assim, não, agora eu não quero. Não, é aí que nós temos que ir lá. É aí que eu tenho que ir lá, fazer por outros o que fizeram por mim.
toalha, bacia com água e pé sujo para lavar. Amém, querido? Então repita comigo: toalha na cintura, bacia com água, pé sujo para lavar. Queria que você ficasse de pé nessa noite, queridos. Doeu, não foi rápido, não foi? Deus é bom, sempre bom. Oh, Jesus, Tu és bom, Jesus. Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. Eu queria que você falasse com Jesus aí nessa noite. Assim, Jesus, eu entendi essa palavra. Eu entendi que o Senhor espera mais